bem, amados, a paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Falando ao Coração. É com muito temor a Deus que desejo trazer uma reflexão para todos e falando a palavra de Deus aqui em Lucas 23, a partir do versículo 39. Foi o momento quando Jesus estava sendo crucificado. O que diz aqui em Lucas 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, ele disse a Jesus, aquele ladrão que estava sendo crucificado, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escondendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão, preste atenção aqui nesse versículo, meu ouvinte. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, ou os curiosos, né? Que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Eu não quero que você fique despercebido com este versículo que a gente leu, este último. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso o quê? Quando Jesus disse estava consumado, o véu do templo se rasgou. O Evangelho de Mateus disse que as pedras se fenderam. Houve uma espécie de terremoto, houve um terremoto. O sol escureceu. A Bíblia não dá detalhes se foi eclipse, mas a Bíblia diz que o sol escureceu, houve trevas. Isso quando Jesus estava sendo crucificado. E ele disse: está consumado. Aquele povo que estava ao pé de Pilatos, o Pôncio Pilatos, dizendo para crucificar a Cristo e soltar Barrabás. Aquele povo que ora antes estavam sentenciando, ou estavam zombando, sentenciando Jesus. Jesus é levado ao Calvário. E mesmo lá no Calvário, aquele povo zomba de Jesus, porque a cruz era uma vergonha. Está sendo crucificado, ou ser crucificado, era uma vergonha. A sentença de morte era uma vergonha. Nós, em nosso Brasil, nós não temos esta lei de morte. O juiz, assim, já nenhum juiz aqui pode dizer: fulano agora vai ser sentenciado à morte. Não. No Brasil, se dá até 30 anos, no máximo, de prisão. E aí, essa pena pode ser reparada, pode ser revista, mas nós não temos a pena de morte. Alguns países já têm a pena de morte. E aqui neste caso que nós estamos lendo, que nós lemos, Mateus 23, primeiro no versículo 39 fala que
Um dos malfeitores que estava ali recebendo esta pena de morte. Amados, a crucificação era algo cruel. A pessoa era pregada ali na cruz, no sol quente. Todos nós, quando andamos muito de sol, a gente vai logo procurar água, né? Ele fica ali como se uma carne seca, apregada, até ficar uma carne seca apregada. E ali ele recebe todo tipo de tortura. Todo tipo de tortura é feito a alguém que é crucificado. Amados, nós não temos nenhuma base bíblica que dê direito ao homem matar outra pessoa. Nós não temos. A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos, para nós temermos as autoridades. Muito bem, devemos ter temor a Deus sobre todas as coisas e ter cuidado das autoridades. Porque se nós fizermos qualquer coisa danosa ou qualquer crime, nós seremos sentenciados, seremos presos pelas autoridades. E vamos pagar pelo crime que fizemos. Mas nós não temos na Bíblia nenhum direito que Deus nos dá, que Deus dá ao homem matar outra pessoa. De forma nenhuma. A Bíblia diz que até os homicidas não entrarão no reino de Deus, ou não entrarão no reino de Deus. Mas o Império Romano, que estava dominando Israel, precisamente em Jerusalém, estavam ali 3 condenados à morte, e à morte de cruz. 2 deles eram realmente malfeitores, estavam lá pendurados, recebendo as torturas. Mas um, não. Jesus não era malfeitor. Foi o Cristo que recebeu a injustiça na sua vida, a sentença de morte a qual Pôncio Pilatos lava as mãos, e ele é condenado à morte. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele se entregou pelos nossos pecados. Jesus, ele não foi assassinado, como alguns dizem. Ele não foi assassinado. Mas ele se entregou. Porque ele mesmo disse que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas ele recebeu essa justiça dos homens, essa punição sem causa, porque foi Deus, amados, quem havia determinado. Foi Deus que havia determinado que o Cristo deveria ser crucificado. Ele estava lá no meio de 2 malfeitores. Um dos malfeitores, querendo zombar de Deus, porque Jesus, ele sempre disse que ele era o Filho de Deus. Disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. É uma zombaria, é uma blasfêmia. Ora, o próprio Cristo tinha dito, ora antes, a Pilatos, que se o reino dele fosse daqui, os servos dele viria e guerreava contra ele. Mas o reino de Jesus não é daqui, porque foi determinação de Deus. Aí você pode até me dizer: mas Johnny, mas há um tempo atrás, no Antigo Testamento, Deus mandava anjos, e os anjos executavam a morte, guerreava. Nós podemos citar vários exemplos. E por que Deus não mandou um anjo ou anjos para livrar Jesus da morte? A palavra de Deus nos dá base para dizer que o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo. Ou, em outras palavras, antes de Deus fazer o mundo,
Deus já sabia de todas as coisas, inclusive que seu filho seria crucificado, para resolver o pecado no homem. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele resolve esse problema do pecado. E ele estava ali pela vontade de Deus, por determinação de Deus, no meio de 2 malfeitores. Amados, de repente, no versículo 40 de Lucas 23, versículo 40, o outro ladrão começa a repreender o outro ladrão que estava do outro lado. Você não teme a Deus? A gente está recebendo a justiça, porque a gente realmente mereceu. Nós merecemos. Nós pecamos. Nós cometemos coisas erradas. Estamos pagando aqui o preço pelos nossos pecados, mas ele está aí no meio? Não. E a Bíblia nos diz, amados, que no momento que Jesus chegou para ser crucificado, os dois ladrões, ora antes ele falar isto, zombaram de Jesus também. Mas, amados, o coração deste ladrão que estava sendo crucificado mudou. O coração dele mudou. Que coisa maravilhosa. Ele sabia que algo tinha de diferente naquele homem. Ele não era um ladrão, não era um salteador. Estava ali recebendo a punição que não deveria receber, porque ele era santo. Mas ele vestiu a nossa roupa de nosso pecado. A Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados estavam sobre ele. Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões e transpassado pelas nossas iniquidades. São coisas, amados, que até mesmo você não pode resolver. Trazer perdão para o homem daquilo que ele não pode resolver, somente Cristo pode resolver. Nem sequer as autoridades da terra podem resolver. Jesus, ele veio resolver. Vocês sabem que Jesus ensinou nós perdoarmos os nossos adversários, ou nossos inimigos, ou até nosso irmão em Cristo. Jesus mandou a gente perdoar. Ilimitado. Perdoar sempre. Até o irmão Denilson tem uma pregação sobre isto. No YouTube nós temos um canal que o programa Falando ao Coração vai para lá. Nós temos lá todas as datas. Você escolhe as datas, né? E escuta, vai no YouTube, coloca lá o nome Congregacional de Alagoa Nova e vai aparecer lá o nosso canal. E também está sendo retransmitido pela rádio Tartaruga Gospel, né? Muito bem, então tem essa pregação lá, perdoar sempre. Mas vocês sabem que tem coisas que você nem pode resolver. Mesmo você perdoando, você não pode resolver. Porque quem pode mudar o coração é Deus. Só quem pode mudar o coração é Deus. Muitas das vezes a pessoa até morre e você não chega nem a pedir perdão a ela. E aí? Como é que fica a história? A pessoa morre e você não pede perdão a ela. Às vezes a pessoa está lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, ou lá em outro país, e você está aqui no Brasil, e como é que você vai pedir perdão a ela? Você não sabe nem aonde ela está. Você está compreendendo que às vezes tem coisas que você não pode fazer. Mas Jesus fez por você. Ele morreu pelas tuas transgressões, pelos seus pecados. E então aquele ladrão mudou, irmãos, mudou o seu coração. E só quem pode, amados, mudar o coração de uma pessoa é o Espírito Santo. É Deus que pode mudar. Ele lá na cruz muda o seu coração e disse: Senhor, dizendo ele para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ora, amados, quem foi que disse para ele essas coisas?
Quem foi que revelou no coração daquele ladrão estas coisas, esta riqueza maravilhosa, a salvação esta grande salvação que recebemos de Deus? Quem foi? Se não for o Espírito Santo trabalhando no seu entendimento. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aí alguém diz assim, né? Mas depois que Jesus ressuscitou, ele disse a Maria Madalena: eu ainda não fui para meu Pai, mas vai para teus irmãos e avisa que eu vou subir ainda para o meu Pai. Meu Deus e o vosso Deus. Quantos lembram desta palavra, né? Eu ainda não subi para meu Pai. Vai para os meus irmãos, Maria Madalena. Vai para os meus irmãos, os discípulos, e avisa que eu estou subindo para o meu Pai, que é o vosso Deus. Como é que eu posso entender isto? Jesus dizendo que após ele ressuscitar, ele dizendo que não foi para o Pai. E de repente agora na cruz, quando ele estava na cruz, ele disse para o ladrão que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. Como é que eu posso entender isto? Como eu posso compreender isto? Denilson, me ajuda aqui. É Salmo 139. Salmo 139. Para você entender. Porque foi que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Se ele após a ressurreição, ele disse a Maria Madalena que não foi para o seu Pai. Ele não subiu para o seu Pai ainda, mas ele estava subindo para o seu Pai. É Salmo 139. Isso aqui, amados, é um esclarecimento bíblico. Aqui, Salmo 139, versículo 5. Do 5, você vai ler do 5 até o versículo 9. Pode ler, Denilson. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Sim. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha agora o versículo 8, preste atenção, amados. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se torno as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Você compreendeu, amados, que o nosso Deus, ele é onipresente. Ele é onipresente. Dê glória a Deus, igreja. Amados, você que está em casa, dê glórias a Deus essa noite. O nosso Deus, ele é onipresente. Ora, se ele disse para o ladrão que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso, amados, ele não estava mentindo, não. Ele é onipresente. Ele está lá e está cá. Ele está onde ele quiser estar, ele está. Se eu desço ao abismo, para onde eu for, eu não posso fugir da sua face. É o que está escrito aqui. Ele é onipresente. Isso é um atributo de Deus. Aonde estava você quando Deus ele formou o mundo, o céu e a terra? Onde estava você? Nosso Deus, ele é soberano. Ah não, mas depois que ele ressuscitou, ele disse que não tinha subido para o seu Pai ainda. E como é que e aonde estava o ladrão? Amados, o nosso Deus ele é onipresente. O apóstolo Paulo disse nas suas cartas que ele ansiava, desejava estar com Jesus. Você compreende o que eu estou dizendo? Alguém diz o sono da alma, né? Como alguém prega por aí, o sono da alma, que a pessoa tem uma interrupção. Isto é falta de fé. Deus dá a vida eterna, mas a vida eterna tem uma interrupção. É o sono da alma. Você vai ficar ali sem pensar em nada, esperando a ressurreição. Ah, mas isso não tem base bíblica. Isso é falta de fé. Isto é falta de fé. Jesus disse: quem crê em mim,
como diz as Escrituras, não morrerá. Para o mundo fica morto lá, o corpo, a matéria fica morto. A matéria fica morta lá, enterrada, sepultada. Mas o espírito volta para Deus que o deu. A parte espiritual volta para Deus que o deu. E o Senhor vai designar para onde ela vai. Os que morreram em Cristo, eles estão lá assistindo a presença de Deus, como diz em Apocalipse claramente. E os que morrem sem Deus, os que morrem na impiedade, como diz a palavra, ficam em prisões eternas, chamada inferno. E depois a Bíblia diz que os que estão lá no inferno vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E vão ser julgados pelas coisas que estão escritas na Bíblia, no livro, na Bíblia de Deus. Então, quem foi que revelou que Jesus tem um reino e o ladrão arrependido, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas ele não tinha nada a oferecer, não. Aquele ladrão arrependido, ele não tinha nada a oferecer para Jesus, nada. Mas ele tinha a sua vida. Então ele fala: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Porque era somente ele que ele tinha para oferecer. Era só ele. Ele não tinha outra coisa, ele estava lá pregado. Com poucas horas depois ele já seria morto. As pernas dele foi quebrada depois. O Espírito Santo revelou a ele, Deus revelou a ele. Ele passou a ter um entendimento que ali estava o Filho de Deus e que tinha reino. Veja que o outro ladrão disse: se tu realmente és Filho de Deus, se tu realmente és o Cristo ungido de Deus, salva a ti mesmo e depois salva nós. Quer dizer, ele queria coisas terrenas, olha aí. Ele queria coisas terrenas, estava lá na última hora, nos últimos instantes da sua vida, mas ele queria coisas terrenas, amados. Estava lá pregado, como a carne seca que você bota para secar, para ter mais um tempo de conservação. Estava lá pregado, desnutrido pelo sol, sendo atormentado, mas nem naquela hora ele pode reconhecer a sua situação. E há muita gente hoje em dia, mas que não reconhece a sua situação, o seu estado miserável. Não reconhece. O outro ladrão pode reconhecer. Passou a ser um ladrão arrependido. Então, amados, quando Jesus ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí eu lembro lá de Salmos que diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Esta vida terrena aqui. A graça de Deus é melhor do que a vida. Amados, saiba considerar o seu tempo. Saiba considerar. Muitas pessoas dizem: não, mas eu só vou reconhecer isto quando estiver bem velhinho, no leito de dor. Aí eu vou reconhecer Jesus como Rei, como Senhor. Não, quando eu me arrependo, quando eu estiver na última hora, eu vou curtir minha vida, eu vou fazer tudo o que eu quero, e na última hora eu vou me arrepender. Está aí, você está se condenando a você mesmo. Porque eu vou dizer uma coisa para você: o homem só vai para o inferno merecidamente pelos seus pecados, porque ele quer. Ele quer ir lá. Primeiramente porque ele quer. O livre-arbítrio que ele tem é somente para escolher o pecado mesmo. Mas o ladrão arrependido disse, confessou: Senhor, ele estava zombando antes, né? Estava zombando antes. Mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim. É uma fé pequena, né?
lembra-te. Parece muito uma fé pequena, né? Senhor, lembra de mim lá, quando chegar no teu reino, lembra de mim. Uma fé pequena, como se fosse aquela coisa recuada, né? Recuada. Você está ali meio aquém. Mas ele teve fé, uma fé pequena. Jesus disse, se tiveres fé de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, lança-te para o mar, e vai acontecer o que você disser. Uma fé pequena, de um grão de mostarda, mas vai fazer grandes coisas. E foi isso que ele fez. Fez a melhor coisa da sua vida. Foi abraçar o reino de Deus ao Senhor Jesus e entrar no paraíso. Sim, foi naquele dia mesmo, viu? Foi naquele dia mesmo. Então, amados, quando Jesus, para finalizar, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Mas de repente, como eu já tinha dito no início da mensagem, no momento que ele morre, no momento que Jesus morre na cruz, houve um terremoto. O sol escureceu. O sol escureceu. O véu do templo se rasgou. O centurião que era o encarregado pela crucificação de Jesus, ele creu. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Porque ele viu o que estava em sua volta. O que estava de estranho acontecendo em sua volta. O que aconteceu depois? Toda a multidão que se ajuntara, que viu o que estava acontecendo, que viu aqueles sinais acontecendo no sol, as pedras se fendendo, quando viram o alvoroço do que estava acontecendo ali, as trevas, toda a multidão que estava ajuntada ali, vendo o que havia acontecido, começaram a bater as mãos nos peitos. O que é isso, amados? Batendo a mão nos peitos, voltava para suas casas, voltava recuando, né? Foram mexer com coisa errada. Porque estavam zombando de Jesus. Mas eles ali começaram a bater a mão nos peitos. Amados, somente Deus pode decifrar aquelas pessoas. Quem de fato estava se arrependendo ou não. Mas aí eu falo para você, nesta noite, bata a sua mão no peito. Bata a mão no peito e se arrependa deste pecado que está consumindo a sua vida, a sua família, perturbando o seu ser. E através deste pecado, Satanás tem destruído a tua vida, as tuas esperanças. Através deste pecado, o inimigo tem feito em você um estrago. Mas eu tenho uma boa notícia de salvação para você. Nesta noite, bata a mão no peito, como fez aquela multidão, bata a mão no peito também. Como sinal de arrependimento, bata a mão no peito. Senhor, eu me arrependo nesta noite. Eu reconheço que eu sou pecador. E o que esse rapaz está pregando aí é a tua palavra. Eu quero ser como este ladrão que se arrependeu. Eu quero ser como esta pessoa que se arrependeu. Ter esperança de salvação, a esperança de vida eterna. Porque, amados, nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos morrer. Nós não sabemos. Então é hoje que Deus quer que você bata a mão no peito e se arrependa. Que o Senhor vos abençoe e aplique esta palavra em teu coração, em nome de Jesus. Amém.
Que seria de mim se eu não cresce em Deus? Não veria sua luz no meu caminho. Nem o sol, nem uma flor, nem o sorriso de alguém poderia sufocar meu sofrimento. Mas olhando pra cima, o mar do alívio chegou-se pra mim. Percebi que a dor já chegara o momento de ter o seu fim. O fim das amarguras que eu vi foi no momento em que eu criei em Jesus Cristo, meu Rei. O fim das amarguras que eu vi foi no momento em que eu criei em Jesus Cristo, meu Rei. Houve luz quando eu criei, houve paz em meu ser, e os céus se alegraram neste momento. Um favor me cercou e a esperança chegou, mas depressa que um eco pelas montanhas. Mas olhando pra cima, o mar do alívio chegou-se pra mim. Percebi que a dor já chegara ao momento de ter o seu fim. O fim das amarguras que eu vi foi no momento em que eu criei em Jesus Cristo, meu Rei. O fim das amarguras que eu vi